E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre as televisões OLED C1 da LG, a televisão que está aqui atrás, contra a televisão QLED e Mini LED da Samsung, modelo QN85A. Lembrando que esse vídeo aqui ele vai ser mais focado em séries, filmes e canais de televisão. Entretanto, a gente já fez um vídeo aqui no canal comparando essas duas televisões, num vídeo exclusivo só para jogos de videogame. Então, se você também vai jogar jogos de videogame, recomendo que veja o outro vídeo, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Mas caso você não vá jogar jogos de videogame, é bem possível que esse vídeo aqui sozinho já te ajude aí na sua decisão. Também vale mencionar que essas duas televisões a gente comprou com o dinheiro do canal, então por conta disso o apoio de vocês é fundamental aqui, dando um gostei no vídeo, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário para estar apoiando a gente. E se você também puder virar membro do canal, a gente agradeceria muitíssimo pelo apoio. E lembrando, vocês também já sabem, assim que essas televisões aparecerem com boas ofertas, a gente vai avisar lá no nosso grupo do WhatsApp e no Telegram. O link vai estar aqui embaixo para você entrar no grupo. Diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões, é de graça para entrar, então esperamos vocês lá. Eu já queria começar esse vídeo aqui justamente com a característica que mais gerou polêmica no vídeo passado, que é a questão do brilho das duas televisões. E no vídeo passado isso gerou bastante polêmica porque para jogos de videogame a gente mostrou algumas imagens para vocês onde tinha uma diferença bem grande de brilho entre as duas televisões. Alguns de vocês até colocaram no campo de comentários suspeitando que aquele vídeo tinha sido patrocinado pela Samsung, o que não foi o caso, eles nunca nem emprestaram uma televisão pra gente. Mas enfim, no vídeo passado deu bastante diferença no brilho. Mas e aí? Tirando a parte ali de jogos de videogame, será que o brilho continua fazendo muita diferença, sim ou não? Bem pessoal, a diferença de brilho ela ainda existe, entretanto aqui a diferença é muito menor. Só para vocês terem uma ideia, durante alguns conteúdos em HDR que a gente testou, as duas televisões inclusive estavam mostrando pra gente um nível de brilho muito parecido. Em alguns casos, inclusive, a televisão OLED parecia até emitir mais brilho que a televisão QLED da Samsung, o que particularmente deixou a gente aqui do canal bastante surpreso. Isso no caso durante a visualização de alguns filmes, séries, desenhos em HDR. Quando a gente começou a assistir outras coisas que não estavam em HDR, como por exemplo um filme que não tem suporte HDR, um canal de televisão, um vídeo no YouTube, nesses outros conteúdos, daí sim o brilho da Samsung voltava a se destacar e dava sim uma vantagem para ela nesses outros tipos de conteúdo. Mas eu acho que vale a pena reforçar que apesar dessa vantagem do brilho para a televisão QLED, em nenhum momento ela chegou a ter uma vantagem muito grande, como a gente viu, por exemplo, lá no vídeo de jogos de videogame. Então, se fosse para resumir essa questão do brilho, eu diria que as duas televisões têm um excelente brilho para esse tipo de conteúdo, filmes, séries, canais de televisão, e isso só deve ser uma preocupação para você se você for colocar sua televisão em algum local muitíssimo iluminado. Porque querendo ou não, se você for assistir televisão aberta, por exemplo, na sua casa, a televisão QLED vai emitir mais brilho e vai competir melhor com a claridade em volta. Se você tiver um ambiente mais escuro ou um ambiente de luz normal, com a lâmpada da sua casa acesa, por exemplo, como o ambiente que a gente está aqui agora, por exemplo, daí qualquer televisão já deve ter um brilho mais que o suficiente para agradar você. Outro ponto interessante para a gente analisar é o upscaling da televisão, que basicamente seria o seguinte: as duas televisões são televisões de resolução 4K, entretanto, quando a gente está assistindo conteúdos que estão abaixo de 4K, como por exemplo um filme em Full HD, as duas televisões tentam melhorar a imagem para a gente, tentam entregar imagens mais definidas, mais próximas de um 4K, por exemplo. E sim, pessoal, tem uma televisão que é melhor em relação a isso, e a vencedora nessa característica é a televisão OLED aqui atrás. Para fazer os testes, a gente colocou alguns filmes e inclusive desenhos em Full HD, e a gente pôde perceber que a televisão da LG, o LED C1 aqui atrás, consegue pegar o conteúdo em Full HD e entregar uma imagem mais definida pra gente. Inclusive, dependendo do conteúdo, existia uma diferença bem considerável, inclusive, entre a televisão OLED e a televisão da Samsung, onde a televisão da LG conseguia pegar a imagem em Full HD e entregar sim imagens mais definidas pra gente. Então aqui é ponto para o LED C1. Outra característica legal para a gente comparar é o contraste das duas televisões, e vamos lembrar que quanto melhor é o contraste, melhor ficam as cores, mais definidas ficam a imagem. Então o contraste é sim uma característica bem importante para a gente avaliar, e eu também acho que vale a pena destacar que televisões de tecnologia OLED, como o LED C1,
são consideradas as principais tecnologias de televisão para entregar um melhor contraste e sim, de fato a televisão OLED C1 consegue entregar para a gente um contraste melhor do que a televisão QN85A da Samsung. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, por exemplo, fica bem nítido que realmente existem momentos onde a televisão OLED C1 consegue se destacar bastante em relação ao contraste e entregar para a gente uma imagem melhor do que a televisão da Samsung. Durante os nossos testes, essa diferença de contraste foi maior quando a gente estava vendo conteúdos que não estavam em HDR. Quando a gente via, por exemplo, algum filme em HDR, em algum serviço de streaming, a televisão da Samsung parecia que conseguia aprimorar mais o seu próprio contraste, deixando a disputa entre as duas televisões mais equilibradas, digamos assim. Mas de qualquer forma não tem jeito, a televisão OLED C1 é uma televisão com o melhor contraste em relação à televisão da Samsung. Uma coisa que a gente não pode esquecer de falar aqui é o fato da televisão da Samsung QN85A ter a tecnologia de mini LED, que basicamente seria o seguinte: por trás do painel existem vários mini LEDs bem pequenininhos para controlar as zonas de iluminação com mais precisão, e o objetivo dessa tecnologia é entregar ali para o usuário um nível de preto mais preciso, tentando se aproximar, por exemplo, do nível de preto das televisões OLED, que de fato consegue entregar um nível de preto perfeito para a gente. E a tecnologia de mini LED realmente funciona bem na prática, dando ali para a gente um nível de preto mais preciso. Entretanto, se a gente coloca em vídeos mais exigentes para comparar a televisão mini LED da Samsung contra a televisão OLED C1 aqui atrás, fica claro que apesar da televisão mini LED de fato funcionar e entregar um nível de preto mais preciso, ainda assim existe uma diferença considerável entre o nível de preto de uma televisão mini LED comparado ao nível de preto de uma televisão OLED como a OLED C1 aqui atrás. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, por exemplo, a gente consegue ver como a televisão OLED embaixo consegue entregar um nível de preto perfeito ali entre as estrelas, enquanto a televisão da Samsung tem um nível de preto um pouco mais acinzentado, e além disso dá para perceber que a televisão da Samsung, ela meio que parece que escurece algumas estrelas, fazendo inclusive parecer que a televisão OLED C1, além de ter um nível de preto melhor, está reproduzindo mais estrelas, pelo menos essa é a impressão que a gente tem, como vocês estão vendo aí no vídeo. Também acho que é válido mencionar que a tecnologia de mini LED, apesar de dar um nível de preto mais preciso, também causa ali, dependendo da cena, o efeito blooming, que basicamente acontece em cenas mais escuras, onde a gente tem um objeto mais brilhante, que em volta desse objeto mais brilhante fica meio que um clareado em volta, e dependendo do filme que a gente está assistindo, se por exemplo é um filme muito escuro, dá para ver esses momentos onde tem um efeito blooming, e geralmente ele é mais visível e fácil de ver quando acontece nas 4 pontas laterais da televisão, e esse também é uma questão onde a televisão OLED C1 da LG tem uma boa vantagem. Inclusive sobre a televisão QN85A da Samsung, a gente já fez um vídeo aqui no canal só falando sobre o nível de preto dela, analisando, então se você tiver interessado em ver, a gente também vai deixar o link aqui embaixo no campo da descrição para você dar uma conferida. Em relação ao ângulo de visão dessas televisões, as duas mandam muito bem, entretanto a televisão OLED C1 também tem uma vantagem aqui, porque quando a gente está vendo conteúdos muito escuros, o efeito blooming ele fica mais agressivo quando a gente vê lateralmente. Então se você for assistir um conteúdo, como por exemplo um filme mais escuro, como por exemplo um filme de terror, o mais recomendado é que você assista mais de frente na televisão da Samsung, enquanto na televisão OLED você não precisa se preocupar muito em relação a isso. Acho que vale a pena reforçar que esse negócio de nível de preto, de efeito blooming, é uma característica para você levar mais em consideração se você for usar essas televisões em um ambiente escuro, tá, pessoal? Se você for utilizar essa televisão em um ambiente mais iluminado, essas questões como nível de preto e efeito blooming é algo quase como se você pudesse descartar, porque vendo em um ambiente iluminado, você não repara muito nesse tipo de coisa. Em relação à cor das imagens, eu diria que as duas televisões fazem um trabalho muito bom, e em relação qual é melhor, eu diria que é muito uma questão de gosto pessoal e depende do conteúdo que você está assistindo. Vendo as duas televisões uma no lado da outra, a sensação que dá é que a televisão OLED C1 consegue sim entregar para a gente cores mais precisas,
enquanto a televisão da Samsung parece que tenta colorir mais a imagem, sabe? Então, por conta disso, eu acho que varia muito aí, dependendo do conteúdo que tu tá vendo e do seu gosto pessoal, mas de forma geral eu gostei do resultado das duas. Em relação à fluidez da imagem, eu acho que vale a pena falar que as duas televisões têm uma taxa de atualização de 120 Hz e as duas têm ali no menu de configurações um recurso para você deixar a imagem mais fluida na tela enquanto você vê um filme, por exemplo. No caso da televisão da LG, esse recurso já veio ativado de fábrica e funciona bem. No caso da televisão da Samsung, pelo menos o nosso modelo não veio com isso ativado de fábrica, mas a gente ativou e testou e funciona bem também. As duas televisões entregam imagens bem fluidas pra gente. Ainda sobre a qualidade de imagem, eu acho que vale a pena ressaltar que a televisão OLED C1 da LG tem suporte ao Dolby Vision, que basicamente para muitas pessoas é considerado, vamos dizer assim, o melhor formato de HDR disponível no mercado. Já a televisão da Samsung não tem suporte a Dolby Vision, eles utilizam ali o HDR10+, que também funciona bem, mas eu sei que o Dolby Vision aí faz falta para muita gente e é algo que não está presente aí na televisão da Samsung, mas de qualquer forma as duas televisões fazem sim um bom trabalho aí quando o assunto é HDR. Em relação à qualidade do som das duas televisões, mais uma vez eu acho que nessa característica é muito uma questão de gosto pessoal. Quando a gente ligou as duas televisões, inicialmente eu tinha preferido o áudio da televisão da Samsung, entretanto mexendo nas configurações da televisão da LG, por exemplo, mexendo nas próprias configurações de pré-definidas, a gente consegue mudar muito a qualidade do áudio da televisão da LG por uma forma bem diferente do áudio padrão dela. Então, por conta disso, eu diria que, mais uma vez, nessa característica é muito uma questão de gosto pessoal. Vamos então aqui, pessoal, para a conclusão final, mas antes, vocês já sabem, se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não deu um gostei, agradeceríamos muito se puderem dar um gostei para estar apoiando o vídeo, se inscrevendo no canal, deixando um comentário e, mais uma vez, lembrando que assim que surgirem promoções com essas televisões ou de outros produtos, a gente vai avisar lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, é de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, esperamos vocês lá. Mas então, pessoal, qual é a melhor televisão? As duas televisões eu diria que são televisões muito boas e eu particularmente estaria contente com qualquer uma das duas. Entretanto, quando a gente olha de uma forma geral, eu diria que a televisão OLED C1 é sim uma televisão que se destaca mais, porque vai te entregar, por exemplo, um contraste melhor, um nível de preto melhor, não vai ter o efeito blooming que de vez em quando pode acontecer na televisão da Samsung, e além disso a gente também tem que levar em consideração que a televisão OLED C1, além disso tudo, é uma televisão que no momento desse vídeo é mais barata e obviamente que isso pesa muito a favor da televisão OLED C1. Então, de forma geral, analisando, né, o que a gente trouxe nesse vídeo, a televisão OLED C1 se mostra uma televisão com maior vantagem, digamos assim. Eu diria que as duas únicas exceções talvez seriam se você for colocar a televisão em um local muito iluminado, né, pelo motivo do brilho que eu já tinha mencionado anteriormente, e também talvez para o público gamer. E se você vai jogar com essa televisão, né, com essas televisões, recomendo que dê uma olhadinha no outro vídeo onde a gente comparou as duas televisões para jogos de videogame. Acho que vale a pena dar uma olhada, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Então, se você vai jogar, recomendo que veja o vídeo. Se você não vai jogar jogos de videogame, não acho que tem muito porque você assistiu outro vídeo. Acho que esse vídeo aqui já deve ter ajudado o suficiente. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Se alguém aí tem essas televisões, deixa aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua televisão, para estar ajudando outros usuários também, para estar ajudando a complementar esse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixa aqui embaixo no campo de comentários, que na medida do possível a gente pode estar ajudando vocês. E de forma geral é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu quem acompanhou até o final. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!